noite, bem-vindos a mais um Wine Now. Hoje aqui novamente com uma convidada muito especial, a Carol Dani, uma convidada muito pedida e muito aguardada por aqui. Carol, um prazer te ter aqui novamente, um privilégio te receber, sempre um grande prazer, um grande aprendizado de ter aqui conosco. Hoje aqui nós vamos conversar sobre a mudança de perfil do consumidor de vinhos e já para dar um start no nosso podcast, eu já vou te perguntar o que mudou no perfil do consumidor de vinhos. Bom, primeiro eu agradecer muito por estar aqui, né, falando sobre vinhos, né? Então esse é o nosso objetivo, né? Falar da cultura do vinho, falar cada vez mais de vinho. O que acho que é importante é a gente fazer quando a gente fala de vinho, né? O que vem à nossa mente, né? Então, normalmente quando a gente fala assim, o que fala de vinho que vem à tua mente? Uma taça de vinho tinto, né? Então, a gente quando fala de vinho nem pensa em espumante, por exemplo, né? O que também é um vinho, mas um vinho espumante. Então, esse perfil muito ligado do vinho com o vinho tinto, né? Vem muito, claro, da questão toda do paradoxo francês, do vinho fazer bem para o coração, isso ser um argumento de consumo, e sempre remetendo isso ao vinho tinto, né? Mas o que a gente está vendo muito no mundo como um todo, e esse foi dado os últimos dados da OIV, né, que é a Organização Internacional da Vinho e do Vinho, que anualmente faz uma apresentação de um press, assim, de todos os dados compilados de consumo, de produção, de países, e traça paralelos de um ano para com o outro. Nesses últimos anos, a gente está vendo um decréscimo do consumo de vinhos tintos, né? Uma diminuição do consumo de vinhos tintos e, em especial, uma diminuição no consumo de vinhos muito alcoólicos, né? Existe um movimento a nível mundial, né? Inclusive, se sabe dos prejuízos do consumo do álcool em excesso e, por isso, uma preocupação do mundo do vinho. E eu sempre falo que isso, para mim, é um motivo de orgulho, né? De falar que o vinho, ele criou uma instituição chamada Wine in Moderation, né? Uma instituição que tem sede na Bélgica, que fala sobre o consumo moderado de vinho, né? Então, que nós possamos consumir vinho, né? Mas de forma moderada. E o que é mais importante, né? As siglas as letras que compõem a sigla do Wine in Moderation é choose, então escolha o que você gosta de beber, né? Você faça a sua escolha. Share, que é, então, compartilhe, né? Uma garrafa ela foi feita para compartilhar. E aí vem, quando a gente fala em dieta mediterrânea, onde o vinho faz parte, por exemplo, do ponto de vista de saúde, o vinho, ele não está dentro da dieta mediterrânea, ele é o alicerce, né? Então, a dieta mediterrânea, o vinho faz parte integrante, mas também faz parte da base da dieta mediterrânea, o descanso, o exercício físico e o partilhar com as pessoas, partilhar com uma mesa, com as pessoas que a gente gosta. Então, o vinho foi feito para partilhar. E claro que a terceira palavra do Wine in Moderation é cuide-se, né? Se cuide de quem você ama, porque eu acho isso muito importante a gente falar, porque nós não podemos esquecer que vinho tem álcool, né? E que o consumo excessivo, né? Sem a água, né? A água é um elemento fundamental para ter um bom aproveitamento do vinho, né? E também uma boa comida, né? Tanto que a gente sabe que vinho, normalmente, ele vem partilhado de uma refeição. Então, esse movimento de redução de vinhos muito alcoólicos. E aí, nesse cenário, entram muito mais vinhos brancos, entram muito mais espumantes. Então, a única categoria que aumentou o consumo no último ano, em especial, foi o espumante, que cresceu 16%. Sim. E nós, como Brasil, fico muito feliz, né? Porque nós estamos, então, aí surfando na onda, já que elaboramos excelentes espumantes aqui na Serra Gaúcha, em especial. Sim. Então, essa questão, acho que é o grande movimento, ele vem nesse cenário, na redução de consumo de vinhos tintos, em especial vinhos muito alcoólicos, frente a essa preocupação com o consumo excessivo de álcool. Tanto que um dos cenários que
o que a própria OIV vem trabalhando é produtos desalcoolizados, por exemplo, né? Como uma alternativa, e produtos menos alcoólicos. E é importante a gente lembrar que nós estamos aqui sofrendo de mudança climática, né? Sim. Então, tudo que nós passamos aqui, na Europa, né? Lugares onde não se tinha videira porque era muito frio, hoje já temos videira, já temos vinhos, na própria Inglaterra, né? Temos espumantes já, hoje já uma região de importância na produção de espumantes. E isso vem acontecendo na França, por exemplo, regiões onde tínhamos uma certa dificuldade de amadurecer a uva, de ter uma graduação de açúcar maior e, portanto, né, ter álcool maior. Hoje, facilmente, você consegue ter vinhos mais alcoólicos. Então, existe uma tendência na mudança climática a termos cada vez mais vinhos mais alcoólicos. Então, de alguma forma, nós vamos precisar nos adaptarmos aí, porque o cenário é de um consumo menor de álcool, né? Isso aí, eu ia até te perguntar, para tu esclarecer aí para o pessoal. E no Brasil, como é que está essa tendência? Como é que o Brasil vem acompanhando? Como é que o Brasil vem se comportando nesse cenário dessa mudança, dessa tendência? É importante, assim, os estudos que a gente tem de mercado, eles ainda são pequenos a nível de Brasil, assim, mas a gente tem alguns estudos legais. Até tem um estudo publicado do Fabris, né, que é uma pessoa que trabalha no mundo do vinho aí, que conhece bastante sobre consumo, e eles publicaram um artigo bem bacana sobre o perfil do consumidor brasileiro, né, a escadinha que o consumidor brasileiro tem para percorrer, assim. E a gente começa com um consumidor jovem, que na verdade não é jovem de idade, mas sim jovem de consumo. E esse consumo jovem, ele vai muito para um produto menos alcoólico, menos acidez, menos adstringência. Então, assim, vamos falar que nós começaríamos com um produto tipo moscatel, né? Começaríamos com um produto assim. E aí, iríamos construindo essa escadinha, né? Quanto mais expert, mais vinhos mais secos, mais alcoólicos. É isso que o mercado fala, né? Mas a nível de Brasil, o que nós temos muito é um público jovem de consumo. Então, nós temos que pensar nisso quando pensamos em elaborar vinhos, em especial para quem está entrando no mercado, né? Para quem está começando a consumir vinhos, para que nós não sejamos aí numa tentativa de expulsar a pessoa desse mundo, Exatamente. né? Então, assim, é um público que tá entrando, mas que a preferência é também por vinhos menos alcoólicos, vinhos mais leves, de melhor... A gente tem uma expressão que a gente às vezes usa no mundo do vinho, que é drinkability, né? Então, maior drinkabilidade, assim, mais fácil de beber, né? Então, isso é uma tendência, principalmente para entrar, para esse consumidor inicial. Tipo um embarque imediato. E depois a gente vai, né, buscando nessa escadinha, né? Buscando conhecer outros produtos e tal, mas de fato é um público jovem em termos de consumo, né? E outra questão que está muito forte, né, Carol, é a questão da sustentabilidade, né? Então, queria que tu conversasse um pouquinho, esclarecesse essa questão, porque as pessoas escutam falar sustentabilidade. Tá, ok, tá, e o que é isso? Eu sempre falo, né? Sustentabilidade é uma palavra que veio para nunca mais ir embora, né? Assim como as práticas ESG, né? Que a gente tem aí, que eu acho que isso é algo também... Isso é um cenário que já faz parte de países como a África do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Por exemplo, né, na Nova Zelândia, 96% dos vinhos, eles carregam já um selo de sustentabilidade, né? Hoje, a gente fala aí de vários diferentes selos, né? Mas um selo que está muito evidente na África do Sul, na quase grande totalidade dos vinhos, assim como na Austrália e na Nova Zelândia, é a questão da sustentabilidade, né? Selos de sustentabilidade, que implicam vários critérios que passam, então, do ponto de vista econômico, social e ambiental, né? Mas, de fato, é um caminho sem volta. E eu não tenho dúvida de que nós também precisamos ir nesse caminho, né? Buscar esse cenário, porque isso vai passar a ser uma exigência para exportação, por exemplo, né? E também vai passar a ser uma exigência do mercado interno, que
tem que passar a olhar para esse cenário, né? A gente passou no início desse ano por um problema, né, do ponto de vista de sustentabilidade social, Sim. e que nós não podemos esquecer, né? E que precisamos que todos nós pensemos nisso, né? Pensamos de alguma forma de tornar isso rotina no nosso dia a dia. Então, falar em ESG para mim, no mundo da uva e do vinho no Brasil, ele é só um caminho de ida, não tem mais como voltar, não tem como isso não fazer mais parte. O que nós temos que tentar com o passar do tempo é regulamentar isso, criar selos, né? Poder fazer com que a cadeia incorpore É uma questão isso. muito cultural, né? Exato. E isso, assim, quando a gente fala, né? A gente tá aqui com umas garrafas screw cap aqui, né? Sim. Hoje, na Austrália, Nova Zelândia, eles consideram o uso da rolha algo que é não sustentável. Não sustentável. Né? Então, o uso do screw cap. Então, a gente fala hoje de mais de 90% do percentual de vinho australiano e neozelandês fechado com screw cap. Né? Então, essa ideia de que fechado em screw cap não envelhece bem... Gente, isso já não existe mais, a ciência já veio, já quebrou com isso, né? Então, isso é algo que a gente vai, com o passar do tempo, ver cada vez mais. E o nosso papel no mundo do vinho é tirar preconceitos. Exatamente, quebrando essas barreiras. E de fato não são preconceitos, são preconceitos. As pessoas veem que nem quando vai dirigir, né? Faz autoescola. Se tu vem sem nunca ter dirigido, é muito melhor do que tu vir com vícios, né? Exatamente. Então, que a gente possa falar cada vez mais esses critérios, porque isso eu tenho certeza que a gente já passa isso, por exemplo, no suco de uva. A gente já tem exigência externa de exportação de não ter conservante. Já vem uma exigência para exportar, não pode ter conservante. Então, isso é uma tendência a nível mundial que nós tenhamos isso, né? Sim, é uma condição sine qua non. Ou é assim ou não vai adiante. O que nós vamos precisar vai ser regulamentar isso, explicar isso, contar. Porque se nós somos vítimas, agora a gente tem que mostrar que a gente está fazendo algo, né? E isso é uma tendência a nível mundial, né? Ou a redução de uso de agrotóxicos, principalmente quando a gente tem moradias muito próximas de vinhedos. Sim. Então, a gente tem aí hoje, né, variedades novas sendo desenvolvidas que usam menos uso de agrotóxicos, se defendem melhor, né? São mais resistentes, essa era a palavra. São mais resistentes. Então, essa é uma tendência de nós pensarmos do ponto de vista sustentável, porque é um caminho só de ida. Sim. E isso vai passar a ser decisão, os consumidores já na hora estão da olhando. compra. Exato. E eu acho que sim, que o consumidor como um todo, ele tá aberto e ele tá buscando esse perfil saudável, esse perfil mais puro em tudo na sua vida, não só na alimentação, que isso é uma coisa que já vem de um tempo para cá, mas também agora nesse perfil de consumo com relação ao vinho. Tanto na questão dos vinhos orgânicos, vinhos biodinâmicos, né? E agora também nessa questão dessa sustentabilidade. Eu acho que está acontecendo realmente essa mudança. Eu sempre brinco que, segundo, né, os estudos que a gente faz com relação a derivados da uva e saúde, né? E tudo que a gente tem publicado até hoje, a gente fala de 10 a 15 gramas de álcool por dia para uma mulher e de 15 a 25 para um homem, né? E isso tem a ver com o metabolismo, que a gente, infelizmente, metaboliza mais lento que os homens, né? E eu sempre falo, é uma regra de 3. Se eu consumir um vinho de 15 gramas de álcool, eu vou poder beber menos, né? Se eu puder, 15%. Boa. Se eu beber um vinho de 10, eu vou poder beber mais, né? Boa. Então, exatamente, acho que é essa Faz regra. sentido. Eu brinco sempre, que isso é uma regra de 3 que eu uso na minha vida, né? Então, eu procuro vinhos menos alcoólicos para poder beber um pouquinho mais. E um pouquinho mais longe. De volume, Com né? certeza, faz todo sentido. Então, realmente, o consumidor, ele está acompanhando essa evolução. Eu acho que ele clama por essa evolução. E como tu mesmo referisse aqui, é um caminho sem volta. Eu acho que o Brasil tem que se adaptar, tem que caminhar nesse sentido. E faz parte, né? É uma mudança para o bem.
Exato, e a gente tem um grande aliado nisso tudo, né, que é a Embrapa. A Embrapa que fica em Bento Gonçalves, a Embrapa Uva e Vinho. Sim. Ela vem desenvolvendo variedades híbridas que são mais resistentes, mais produtivas, que fazem com que nós tenhamos, então, uma certa competitividade maior no mercado por usar menos agrotóxicos e também por produzir mais. Então, né, nós estamos aqui entre mulheres, nós temos lá a Lorena, a Bibiana, a Margot, né? Sim. Variedades. A gente fez uma degustação na Wines of America de espumante, que na verdade no Brasil não pode chamar assim, porque é de híbrida, de frisante, de Bibiana, espetacular, né? Bibiana barricada, Lorena barricada. Então, é legal isso, e as pessoas nem conhecem muitas vezes essas variedades, né? Na minha casa mesmo, domingo, meio-dia, sábado, meio-dia, a gente sentou para almoçar e meu pai tinha um Bibiana. E a gente tinha feito a degustação e o pai ele trouxe a Bibiana. E minha mãe falou, o que é isso? Daí eu falei, mãe, é uma variedade de uva, né? Daí eu falei, vamos fazer uma degustação para mulheres só com uvas com nomes de mulher. Lindo, né? Maravilhoso. Então, que legal. E eu brinquei esses dias com o pessoal da Embrapa. Falei, mas e por que nome de mulheres? Eles, não, é porque a gente foi Isabel, né? E daí Lorena foi o nome da pessoa onde tinha o vinhedo que foi plantado os primeiros. Eu digo, não, a resposta não é essa. Precisam melhorar esse storytelling aí. É que as mulheres são resistentes, resilientes, produtivas. Múltiplas. Então é isso tudo. É tudo isso. Elas também sabem ser florais, sabem ser frutadas, né? Então, Adorei, então Carol. tudo isso cheio de aromas, cheio de sabores. E tudo isso é que nem as uvas com nome de mulher. Adorei. Boa. Então tá, vamos pro nosso Wine Drops, que tu já tá tarimbada aqui. Vamos lá, então. O brasileiro consumidor de vinho é? Jovem. Boa. Qual o teu ritual pessoal de degustação de vinho? Abrir uma garrafa. Tá bem. Uma dica para quem está começando a se interessar por vinhos. Experimente. Te joga. Experimente, né? E normalmente, assim, vá pela tua percepção e não pela do outro. Não aceite pré-julgamentos, né? Porque muitas vezes, entre eu ter que escolher várias garrafas, eu vou numa cerveja que é mais fácil. Não. Experimenta, né? Acho que... E o dia que tu botar na tua mesa 3 Chardonnay, tu vai perceber que são 3 completamente diferentes... vai se apaixonar por esse mundo e não tem como sair mais. Realmente. O que os consumidores modernos estão buscando em um vinho? Experiência. Nossa. Que conselho você daria aos produtores de vinho para se adaptarem às mudanças de mercado? Estudem. Busquem referências. Eu sempre falo que tudo bem que a gente tem regiões que são referência no mundo, como a Itália, Portugal, né? Vamos falar França, né? Não tem nem o que falar, né? Nem se fala. Mas eu hoje, se eu fosse produtora de vinho, eu iria para a Austrália, para a África do Sul. Estudem, inovem. Né? Porque acho que a gente está muito mais próximo desses países do que do Velho Mundo. Acho que no Velho Mundo, sim, tá a tradição, tá, né? E o mais importante, criem a sua identidade. Não tem vinho tipo Bordeaux. Não tem tipo Borgonha, né? Eu recebi em março, em parceria com o professor Júlio, que veio um pessoal do mestrado da OIV. A OIV tem um programa de mestrado a nível mundial e tem vários alunos de várias partes do mundo. E eles vieram para o Brasil. E aí o Júlio fez uma aula sobre Brasil, a gente visitou umas vinícolas. E aí a gente chegou na Tenuta. E aí eles falaram, a gente faz com madeira brasileira, que tem, né? E o estilo Brazilian Collection. E a moça falou assim, uma alemã falou, era isso que eu queria escutar. Era isso que eu queria escutar. Eu queria ver um vinho no estilo do Brasil. Então, criem as suas identidades, né? Inovem, busquem conhecer o que o mercado faz, mas criem a sua identidade. E o mais importante, criem a sua história. Porque se houve um tempo que vender vinho era abrir garrafas, porque existiam produtos que não eram tão bons, outros melhores. Sim.
Hoje é contar história. E não é contar mentira. Quando eu falo isso, não é contar mentira, não é inventar a história, é contar a história. Porque nós todos temos muitas... Aqui, o nosso setor tem muita história para contar. E a gente não precisa se envergonhar, né? A gente tem que ter muito orgulho do que a gente fez até aqui e o que a gente tem ainda por fazer, né? Então, criem as suas histórias e contem elas. Porque as pessoas têm vergonha de contar. Não tenham vergonha, contem, né? Porque é isso que o público está sedento, de conhecer o que tem por trás daquela garrafa, né? Exatamente. Todo mundo quer saber isso. A gente fez uma masterclass na WSA agora com 4 produtos 100% Chardonnay, da mesma região. 4 produtos completamente diferentes. Quem é que estava atrás dessa garrafa? Um homem, né? O homem que fez a escolha de colher mais cedo, colher mais tarde, vinificar X, Y, fazer espumante, fazer vinho, né? Então, o quão é importante a história dessa figura que está por trás. Não contem essa história. E isso tudo vai cada vez mais ganhar repercussão nos seus produtos, com certeza. Ai, que legal, que lindo. É isso que conecta as pessoas, né? Essa verdade. Exato. Que bom, Carol. Então tá, eu tô muito feliz de te ter aqui novamente. É um prazer estar na tua companhia, uma satisfação, um grande aprendizado. Muito obrigada, tô muito feliz, Carol. Eu que agradeço a oportunidade, né? E quando precisar da gente, estamos sempre aqui, eu, a ABS, né? A gente fica muito feliz de estar vendo, né, os nossos alunos assim como tu aqui, desenvolvendo esses projetos em prol do vinho. E daí a gente tem a certeza de que o nosso objetivo ele foi cumprido. Obrigada, vamos nos encontrar muitas vezes ainda. Vamos, sim. Pessoal, continuem conosco assistindo o Wine Now.